Célia Siqueira e hoje eu estou trazendo aqui para vocês um novo modelo de bolsa. Essa é a bolsa Classic e como vocês podem ver, não é uma bolsa pequena, tá? Esta bolsa ficou com 50 centímetros de largura, 40 centímetros de altura e nas laterais e fundo nós temos 15 centímetros. É uma grande bolsa para passeio, mas com elegância, charme, sofisticação, como vocês podem ver nas cores usadas, né? Feita aí com uma alça de couro, para dar um acabamento mais ainda sofisticado. Estou trazendo esse passo a passo completo para você. Toda a lista de material eu deixo aqui embaixo na descrição, mas já dizendo para adiantar, porque vocês podem usar a cor que vocês quiserem, fazer aí a sua composição, mas eu trabalhei com barbante número 4 e agulha número 3, tá? Aproveito aqui, já te peço logo no início para se inscrever no canal se ainda não está inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, curta, comenta, compartilha. Nós temos também a opção hypar, com isso você ajuda muito no crescimento e engajamento do canal, principalmente com comentários e o like, tá? Nos comentários, nem que seja um emoji, deixa aí para mim. E nós temos também o clube de membros, onde ali faço personagens personalizados. Temos no momento a turminha do Harry Potter, onde já temos completos 3 personagens. E temos outras turmas, como a do Chaves. Aqui é um canal de artesanato, tá? Vou sempre trazer novidade para vocês. Trabalhamos com amigurumi, bolsas, temos touca, chapéus, roupas e acessórios. Agora entrando numa época de trazer algumas bolsas bem diferenciadas para vocês. E nesta bolsa aqui eu vou te mostrar também como colocar o forro, costurando à mão, tá? Aqui no meu caso, como vocês podem ver, eu costurei à máquina, fiz inclusive bolsinho, mas eu vou mostrar com detalhe um pontinho para vocês fazerem a costura à mão e o acabamento fica perfeito, não tirando nada da qualidade final do seu trabalho. Então é isso. Todas as informações passadas, bora lá para o nosso passo a passo. Então nós vamos agora começar a fazer o gráfico, fazendo correntinhas, 2, 3, 4, 5 correntinhas no total. Vamos pegar lá junto com a primeira e fechar esse círculo, tá? Vamos fechar, fazer o círculo para começar a trabalhar. Círculo fechado, nós vamos subir 2 correntinhas equivalentes a um ponto alto e vamos fazer mais 2 pontos altos. Olha, deixo na agulha e faço o próximo. Feitos 3 pontos altos. Passamos os 3 juntos e fazemos 2 correntinhas. Vamos novamente agora fazer 3 pontos altos, mas sem finalizar. 1, 2, 3. Passamos todos juntos e fazemos 2 correntinhas. Vamos trabalhar assim, ó, vamos apertando, puxando para caber, tá? Vamos fazer sempre 3 pontos altos, sem finalizar. 3. Passa todos juntos, 2 correntinhas de separação. Já tenho 3 pétalas aqui, nós vamos fazer um total de 8. Tá? Quando eu tiver com as 8 feitas, retorno. Estou aqui com a 8ª pétala, sem finalizar ainda. Olha, eu vou fechar todos juntos, só que agora eu vou laçar a agulha, vou inserir
dentro dos 3 da primeira pétala, ó, e vou finalizar aqui com meio ponto alto, para a gente começar a próxima carreira a partir daqui. Então, eu vou subir 2 correntinhas equivalentes a um ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos sem finalizar. Agora, fecho todos os 3 juntos. Aqui, nós vamos trabalhar um leque, só que eu vou começar fazendo apenas a metade do leque. Lá no final, a gente faz a outra parte. Fechamos aqui, fazemos uma correntinha de separação. No próximo espaço aqui, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fazemos uma correntinha de separação. No próximo espaço, agora aqui, vamos trabalhar o leque com 3 pontos altos, sem finalizar. 2, 3. Passo todos juntos, 2 correntinhas de separação e, ainda no mesmo espaço, 3 pontos altos sem finalizar. 2, 3. Passo todos juntos, uma correntinha de separação. Aqui nesta carreira, a gente já está quadriculando o trabalho. Então, no próximo espaço, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de separação e vamos para o nosso leque. 3 pontos altos sem finalizar. Passo todos juntos, 2 correntinhas de separação. 3 pontos altos sem finalizar. Passo todos juntos, uma correntinha de separação. No próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E uma correntinha de separação. Vamos para o próximo leque. 1, 2, 3. Fecha todos juntos, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos sem finalizar. Opa! Fecha todos juntos, uma correntinha de separação. Aqui no espaço, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de separação e aqui agora vamos finalizar o leque, fazendo 3 pontos altos sem finalizar aqui. Fechamos todos juntos e vamos laçar e fazer um meio ponto alto, passando a agulha aqui, ó, no meio dos 3 pontinhos. Prontinho. Aqui, agora vamos trabalhar leque em cima de leque, tá? Leque sobre leque. Então, vamos subir 2 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos, fechando os 3 juntos. Fazemos uma correntinha de separação e aqui agora, olha, onde na carreira anterior fizemos uma correntinha de separação, nós vamos fazer 2 pontos altos. 2. Ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3
E aqui na correntinha de separação, mais 2 pontos altos. Então, carreira anterior, tínhamos 3 pontos altos. Na carreira que estamos fazendo, temos 2, 3, 2, 7 pontos altos, tá? Fazemos uma correntinha de separação e agora vamos seguir fazendo leque sobre leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Três pontos altos, fecha tudo junto, uma correntinha de separação. E repetimos aqui no espaço, 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3, e aqui no espaço, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação sempre antes de fazer o leque. Vou continuar. Chegando aqui no final, retorno com vocês, tá? Lembrando de nas esquinas fazer o leque, uma correntinha de separação, 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto aqui dão 3, mais 2 pontos altos. E aqui vamos finalizar da mesma forma, laçando, passando a agulha dentro dos 3 pontos aqui, puxando e finalizando com o meio ponto alto. Agora, nós vamos fazer a última carreira com a cor cru, começando aqui fazendo o leque, os nossos 3 pontinhos, fechamos juntos, uma correntinha. Aqui repetimos, olha, no espaço, fazemos 2 pontos altos, seguimos fazendo ponto alto sobre ponto alto, já contei aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui no espaço mais 2, então completamos 11 pontos altos. Uma correntinha de separação e fazemos leque sobre leque, tá? Então, eu vou seguir fazendo essa carreira e já volto com ela terminada. E aqui no final da carreira, do mesmo jeito que fizemos nas outras, olha, vamos passar dentro dos 3 e finalizar com meio ponto alto. E aqui, então, já estou com 34 quadros prontos. Para essa bolsa, são necessários 34. Agora, a gente vai fazer o complemento dele, o acabamento, né? Que é com a cor preta. Mas eu não gosto de gravar com a cor preta, porque fica difícil, né? Da gente visualizar, de vocês olharem direitinho, ver os pontos, apesar de que eu falo ponto a ponto. Então, eu vou pegar um quadrinho desse, vou fazer os pontos de finalização, que são mais 2 carreiras, com outra cor, tá? Só para vocês terem essa visualização mais fácil. Depois eu volto com todos
com acabamento em preto pra gente dar continuidade. Então, bora lá. Então, aqui, ó, usando outra cor, né, pra ficar fácil visualização, vamos inserir, fazer uma correntinha. Aqui, 2 correntinhas equivalentes a um ponto alto. Aqui a gente começa diferente, tá? Vamos fazer apenas 2 pontos altos. Vamos laçar sem correntinha nenhuma. Aqui no espaço que a gente nas outras carreiras fazia 2 pontos altos, vamos fazer apenas um ponto alto. E vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegando novamente aqui no espaço, apenas um ponto alto, laçamos sem correntinha e vamos fazer aqui o leque, mas com apenas 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos. E assim vamos trabalhar toda a volta, tá? Laçamos direto no espaço. Um ponto alto, seguimos fazendo ponto alto sobre ponto alto no espaço. Aqui, apenas um ponto alto, novamente o leque, com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou fazer toda a volta e já retorno. Aqui no final, já fiz 2 pontos altos, vou laçar e finalizar, ó, pegando na segunda correntinha, finalizar fazendo o meio ponto alto. Agora, a última carreirinha, vou fazer uma correntinha, aqui no espaço vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui vamos trabalhar da mesma forma, tá? Fiz um ponto baixo aqui na quina, para depois fazer mais um ao fechar no final. Vamos seguir aqui fazendo pontos baixos sobre ponto alto. E ao chegar aqui na quina, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E seguimos fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto. Em toda a quina, 2 pontos baixos. Feita aqui toda a volta, olha, vou completar mais um ponto baixo aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês, eu não vou desfazer o vermelho, tá? Vou pegar aqui um pretinho pra mostrar a emenda. Aqui é o primeiro, tá? Deixei arrematado aqui, ó, com sobra de 40 centímetros, como eu disse, que é um cálculo razoável pra gente fazer a emenda. Eu vou deixar nesta direção, olha, a emenda pra lá, porque eu vou emendar os dois assim. Então, esta aqui, esta sobra já vai me servir para emendar o próximo quadro, tá? Antes aqui de arrematar, então, ó, vou fazer a emenda do vermelho com o preto para vocês visualizarem bem. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, lá no primeiro ponto baixo, fiquei com uma alcinha. Eu volto nele e insiro a agulha. Pego o próximo quadro aqui e vou inserir a agulha no primeiro ponto baixo. E vou começar agora, ó, fechando com pontos baixos, mas aqui
tomando muito cuidado para não apertar, ó. Vou deixar ele mais frouxinho. E vou fazer essa emenda todinha até chegar no primeiro ponto baixo lá do leque. E aqui, ó, fazemos o último ponto baixo, pegando um ponto baixo de cada leque. Com isso, ó, não apertei, então vai ficar essa união certinha. O próximo, eu vou pegar... Opa, embolou aqui. Eu não vou arrematar aqui, porque eu tenho que desmanchar o vermelho, tá? O próximo, eu vou pegar emendando aqui. Nós vamos fazer emendas com 4 quadros. Vou mostrar aqui pra vocês que eu já tô com outros prontos. Ó. Essa sobra aqui, eu já deixei, já vou mostrar aqui, ó. 4 quadros. Sempre eu vou deixar uma sobra maiorzinha, porque depois eu vou emendar desta forma aqui, tá? Vou fazer 3 bloquinhos, 3 montes, ó, com 4 quadros. E depois eu vou fazer a união deles por aqui, tá? Então, como eu já mostrei a união de um quadro, vocês vão seguir agora fazendo 4 por 3 vezes. E vamos fazer bloquinhos aqui, ó. Vamos fazer o nosso retângulo com 12 quadros. Um pra frente e um pras costas da bolsa, tá? Assim. Aqui eu já tô com um feito, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer 2 desse iguais. E com os outros 10 quadros restantes... Opa, tem linha aqui. Tem alguns arremates que eu ainda não fiz, tá? Com os outros 10 quadros restantes, nós vamos unir, que vai ser a lateral e fundo da bolsa. Então, é isso, eu vou fechar a minha outra parte para ficar igual essa aqui. E já retorno com todos feitos para mostrar como nós vamos fazer o corte pro tecido de forro. Então, aqui, ó, já estou com os 2 retângulos feitos e a tira de 10 quadros, que é para lateral e fundo, tá? Forro, ó, tô com o tecido já cortado aqui embaixo, nós vamos cortar o tecido com 1 centímetro de sobra em volta de todo o retângulo e a mesma coisa a tira. Como o meu eu vou fazer toda a máquina, aqui agora eu vou colocar um vídeo na sequência para mostrar para você como costurar com um pontinho à mão, tá? Um pontinho que fica fechadinho, fica um acabamento perfeito para quem não tem máquina. Mas caso você tenha acesso a alguma costureira, faça o corte, peça para a costureira fechar para você, tá? Mas então agora segue aqui eu mostrando como costurar a mão. Eu vou pegar aqui, ó, vou deixar reservado. Vou pegar esses 2 retalhinhos para mostrar como você pode fazer costurando a mão, tá? Estão aqui os 2 lados. E nós vamos fazer... Deixa eu aproximar bem, ó. Faz a costura dando pouca distância entre um ponto e outro. Fui pra frente... Agora, volto e passo um pouquinho à frente. A gente costura fazendo o ponto atrás, tá? Aqui eu tô fazendo até o ponto mais larguinho, mas você vai ver
que a gente chega numa costura boa, tá? Fazendo à mão. Pode ver que a minha linha não tá dobrada, eu tô fazendo com um fio só, porque essa aqui é a linha de pesponto, tá? Ela é mais grossinha e mais firme que a linha de costura normal. Ó, vou fazer mais um pouco à frente. Pra gente ver como fica no avesso, tá? Vai fazendo a costura o mais retinho que você puder, tá? Não quer dizer que vai ficar aquela maravilha. Se tiver insegurança, faz um risquinho aí com caneta fantasminha para ir costurando por cima, ou um lápis de escrita normal, tá? Que ele não mancha tecido. Ó, vou fazer só até aqui. Tá? Atrás ele fica diferente. Aqui, ó. Tá costuradinho, tá vendo? E se você quiser dar um acabamento aqui, pode fazer o ponto caseado. É uma coisa que vai demorar, mas vai te dar um bom acabamento no forro da sua bolsa, ó. Faz o ponto caseadinho, ele aqui não tem diferença, se ficar um maior que o outro, aí não importa, tá? Com isso, a gente prende e evita que o tecido fique desfiando, principalmente o tecido de algodão, que ele desfia bastante. Se você quiser usar um outro tipo de tecido que não seja de algodão, tem uns que desfiam até muito mais, ó. Vamos fazendo. Tá vendo que o meu pontinho zigue-zague, o zigue-zague não, o pontinho caseado aqui, eu não tô nem me preocupando, não tá tamanho exato entre um e outro. A questão aqui não é nem a distância, ó. Com isso, ele fecha e aqui não vai desfiar e você vai ter a sua bolsa bem costuradinha à mão, tá? E agora eu tô aqui, ó, com o meu tecido, antes ainda de ir com ele pra máquina, eu vou dobrar ao meio, eu vou colocar o botão de imã, tá? Então, peraí, deixa eu acertar direitinho aqui, ó, vou encontrar o meio certinho pra gente colocar o botão. Vou marcar aqui, ó. Aqui é o meio, tô com os dois cortes de tecido, tá? Tá marcadinho o meio, encontrei o meio. Eu vou pegar minha fita métrica ou uma régua, meio certinho, ó. Vou marcar aqui 5 centímetros. Deixa eu pegar um lápis, ou aquela caneta fantasminha, tá? Que não mancha e a caneta sai, né? Ó, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Marquei 5 centímetros dos dois lados. Aqui, eu vou usar aquele imã que é de furar o tecido, mas tem um imã costurado por fora, tá? De qualquer forma, se você for usar o costuradinho, marca a distância de 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Depois, para prender na bolsa, a gente ainda vai fazer uma dobra, porque se colocar muito aqui em cima, na hora de costurar lá, atrapalha, tá? Então, por isso que eu deixo 5 centímetros. Agora, eu vou usar essa pecinha de sustentação, vou fazer um lado só. O que eu faço aqui vai ser feito do outro lado exatamente igual, tá? Tá no meio aqui, ó, eu vou marcar o local exato que eu vou precisar fazer o cortezinho para passar o botão. Já vou deixar marcadinho aqui o outro, para não correr risco de sair do lugar, tá? Então, agora, ó, deixa esse aqui pra cá. Eu vou dobrar aqui pra dar um piquezinho bem pequenininho pra passar o botãozinho. Ó. Passo o botão aqui. Eu gosto de colar, tá? Além dele ser imã, óbvio,
Eu uso aqui uma colinha, cola quente, pode ser uma cola de silicone, tá? Aquela silicone fria faz o mesmo efeito, para dar uma segurança maior na firmeza do botão aqui no tecido. Que além do ímã segurar, a cola também sustenta. Ó, vou fechando aqui. E agora, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar um retalhinho do tecido. Deixa eu cortar um retalhinho aqui. Esse aqui é um outro algodão que é mais fininho. Eu vou usar o mesmo da bolsa para também colar aqui, ó, por cima, pegando em volta. Por que que eu faço isso? Porque o botão de ímã, com o tempo, de tanto a gente puxar, abre e fecha, pode desgastar o tecido, né? Então, eu coloco mais uma proteção aqui, colando bem em volta dele todo, para dar uma sustentação melhor, né, no acabamento do trabalho e maior durabilidade também. Agora, vou fazer a mesma coisa, colocando o botão do outro lado, vou fazer a minha costura e já retorno. Então, agora que eu já passei para vocês, para quem for costurar à mão, já tô aqui com o forro da minha completamente feito. Vou deixar ele reservado e aqui, ó, vou começar a montagem. Vou deixar também um ladinho reservado. Como que nós vamos fazer aqui? Da mesma forma que montamos todos os quadros. Para facilitar, eu vou alfinetar, ó, para depois fazer o ponto baixo unindo todos, tá? Aqui, a única coisa que a gente tem que se preocupar é por conta de colocar a alça. Então, como que eu vou fazer? Um lado aqui, ó, eu vou prender ele todinho. Vou mostrar aqui pra vocês. São 3 na lateral, 4 no fundo, né? Aqui, ó. 4. E, novamente, 3 na lateral. Também vamos fazer os pontos baixos sempre do lado de fora da bolsa. Tá? Alfinetei todo este lado. E vamos trabalhar da mesma forma. Quer ver? Eu vou iniciar aqui, ó. Aqui, eu vou fazer de forma diferente. Eu vou fazer uma alcinha. E vamos aqui pegar, lembrando dos 2 pontos baixos, vamos pegar apenas um, né? E deixar o outro para a parte de cima. Vou inserir aqui a minha alcinha e começar a fazer pontos baixos. Vamos prender toda ela. Na hora de fazer o outro lado, porque aqui não tem segredo, né? Vamos seguir prendendo com pontos baixos até chegar do outro lado aqui e arrematar. Na hora de colocar o outro lado, que a gente vai vir aqui fazer a mesma coisa, para quem for colocar a alça igual a minha, gente, tá cheio de fiapinho ainda aqui do tecido, né, de forro. Eu vou pegar a alça aqui para mostrar para vocês. Se a sua alça for nesse estilo, que é a que vem com furinho pra gente costurar,
Então, a gente tem que se preocupar com uma coisa. Na hora de colocar o segundo, a gente vai prender, ó, as laterais. Pode prender as laterais e deixar o fundo aberto para fazer o ponto baixo dele por último. Por quê? A gente vai colocar o forro e depois costurar a alça. Mas, se a gente tiver com ela toda fechada, colocou o forro aqui. Na hora de costurar a alça, vai aparecer a costura no forro. Aí fica um acabamento feio, tá? Então, vamos colocar o forro e depois prender a alça. Mas aí eu vou mostrar para vocês na hora de fazer isso, tá? Então, eu vou prender o outro lado e este lado aqui. Na hora de colocar o segundo, eu só vou prender as laterais. Vou prender tudo e volto com vocês. Então, aqui, ó, já prendi. Mostrando, fica melhor para vocês entenderem, ó. Deixei um lado apenas sem fechar na parte de baixo, que eu vou deixar para depois que colocar o forro, tá? Para facilitar a forma de colocar a alça, como eu disse. E eu vou mostrar para vocês como fazer, tá? Mas antes ainda agora de colocar o forro, a gente vai dar uns acabamentos aqui em cima, né? Vou começar aqui pela lateral. Nós vamos inserir a linha, fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Eu vou prender a sobra aqui junto. E agora, vamos fazer ponto baixo em toda a volta, tá? Aqui eu tô começando a primeira carreira. Eu vou fazer um total de 5 carreiras de pontos baixos, para aumentar essa parte de cima aqui e dar um acabamento melhor, tá? São 5 voltas no total. Isso aqui a sobrinha tem que cortar depois. Quando chegar aqui no final, ó, você vai fazer um ponto baixíssimo, subir uma correntinha e começar a próxima carreira. Então, são 5 carreiras, eu vou fazer e já retorno. E quando eu finalizar as 5 carreiras, vou terminar com ponto baixíssimo, arrematar e já volto com vocês para colocar o forro. Então, aqui, ó, eu alfinetei a forma que eu vou colocar o forro, mas aqui ainda está aberto. E eu vou deixar aberto, como eu disse, pra gente colocar a alça depois, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra você, costurando a mão, a linha exatamente o mais próximo possível da cor do forro, tá? Olha, eu venho aqui para esconder o nozinho e vamos costurar pegando, olha, um pedacinho lá da bolsa e pegando a pontinha bem na beiradinha do tecido de forro. E é só prender dessa forma, fazer toda a volta da costura assim. No meu caso, também vou fazer esse acabamento aqui na máquina, tá? Eu tô só passando essa partezinha à mão aqui, para você ver que o seu trabalho feito à mão também dá um excelente acabamento à sua bolsa. Vou continuar aqui, mas terminando, vou para minha máquina para fechar aí e volto com vocês pra gente colocar a alça. Então, aqui, ó, como eu passei pra vocês a costura à mão, mas a minha já costurei, fiz a máquina também, tá? Por isso que eu falo, quem tem acesso a alguma costureira, o acabamento à máquina fica mais profissional, né? Mas feito à mão também vai deixar o seu charme com o forro.
Então, aqui, ó, são as laterais. Aqui são os 4 quadros principais. Por que que eu deixei a parte de baixo aberta? Para colocar a alça. Vou colocar aqui, ó, neste posicionamento. Os 2 primeiros furos no preto. E a alça pegando quase no meio aqui dos quadros. Para isso, ficou aberto para poder puxar, opa, vamos abrir, o forro pro lado de fora, pra gente poder costurar essa alça. Que aí a costura fica interna, não pega no forro, tá bom? Então, aqui é só a gente posicionar. Segurar no lugar certinho, depois eu vou passar uma cola aqui para firmar mais ainda e fazer a costura do jeito que a gente quiser. Eu vou fazer em X, tá? Com muito cuidado, porque ó, a mão tem que ir e voltar. Então é desse jeito, vou fazer todos os lados da alça e já volto com vocês. Aqui, já com as alças colocadas, como eu disse, eu aproveitei, passei uma cola aqui para firmar ela mais, coloquei minha etiquetinha e já fechei o fundo. Finalizamos então aqui mais essa peça, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever se ainda não está inscrito e ativar o sininho das notificações, porque vem mais projetos aí pela frente. Um grande beijo para você, fique com Deus e que Ele nos abençoe.